Boas noites a todos. Caro Dr. Paulo Portas, Sr. Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro, cumprimento também de uma forma muito calorosa os nossos candidatos na lista da coligação pelo Distrito do Porto e faço, através de um cumprimento amigo também, ao José Pedro Aguiar Branco e, em particular, também ao Luís Pedro Mota Soares, que é, como sabem, o primeiro nome do CDS, justamente na lista do Porto. Permitam-me também uma saudação muito calorosa ao Sr. Presidente da Câmara de Penafiel, o Antonino, que tem realmente no seu conselho uma obra notável e nesta sala um apoio extraordinário para esta coligação. Quero eu também aproveitar muito bem o meu tempo e ir direto àquilo que me trouxe aqui hoje. Dizer-vos, estamos praticamente a uma semana das eleições. A campanha, portanto, já vai larga. Já muito se disse, já os portugueses tiveram a oportunidade de avaliar e de ponderar. Nós, nesta campanha eleitoral, estivemos sempre disponíveis para falar sobre o que fizemos, sobre o país que temos hoje e como é diferente o país que temos hoje do país que recebemos em 2011 e também para apresentar a todos os portugueses a visão que temos do país que queremos construir na próxima legislatura. Creio que hoje as pessoas sabem de saber feito que quando um país se encontra na bancarrota, a única responsabilidade que se exige ao Governo é que evite a falência do Estado, proteja, através das políticas sociais, os que estão mais vulneráveis e peça a todos os que podem e peça mais aos que mais podem os sacrifícios que forem necessários em nome do nosso futuro, não apenas dos nossos filhos e dos nossos netos, mas também do país enquanto tal, de toda a sociedade e da velha nação que nós somos. E foi isso que nós fizemos. Bem sei que há quem não tenha pudor e queira aproveitar eleitoralmente aqueles que passaram por situações mais difíceis na crise, que naturalmente estiveram na primeira linha também dos sacrifícios que foram feitos para com isso castigar o Governo e conquistar votos. O Dr. Paulo Portas já o disse aqui com razão. Nós preferiríamos que a nossa oposição não fosse tão azeda com os bons resultados no país. Mas deixem-me acrescentar, eu gostaria que a oposição tivesse um pouco mais de pudor com a desgraça que tanta gente sofreu por causa das más políticas do passado, achando que a memória dos portugueses é curta e que, enquanto pudessem penalizar o Governo pela desgraça que eles trouxeram, isso poderia trazer-lhes novamente a oportunidade de novas desgraças trazerem ao país no futuro. Mas nós sabemos, ao contrário do que nos apontam a nós,
que não existe, seguramente, nos partidos da oposição, nenhum propósito cruel de atirar o país novamente para a bancarrota ou de quererem produzir desesperança e angústia no país. Nós sabemos que os políticos, todos eles, querem para o seu país bons resultados. Eu não conheço nenhum político que esteja com nobreza na política que não deseje mais justiça, mais desenvolvimento, melhores resultados para o seu país. Eu acho genuinamente que em todos os partidos os políticos querem alcançar bons resultados. Porque é que então somos diferentes? Porque nem todos conseguimos responder com a mesma eficiência para os resultados que interessam. E, na verdade, muitos daqueles que no passado nos trouxeram à situação de 2011, consciente ou inconscientemente, falharam e isso custou muito ao país. E nós, conscientemente, nunca quisemos falhar e por isso Portugal não falhou nestes anos, por isso os portugueses se mobilizaram para o país se transcender e poder ultrapassar as dificuldades graves de 2011. Sei, já o disse, que há muitas pessoas em Portugal ainda que votaram em nós no passado e que ainda não se reconciliaram inteiramente connosco. E muitas pessoas pensam ainda na sua avaliação se vale a pena, depois de tudo o que passou, ir votar e mostrar assim a sua disponibilidade para construir alguma coisa mais para o futuro. Ontem, em Santa Maria da Feira e hoje, aqui em Penafiel, quero dirigir-me a eles de forma particular. Sabem, com certeza, que muitas das expectativas, muitos dos compromissos e das ideias que tínhamos para concretizar em Portugal tiveram de aguardar que nós primeiro saíssemos da bancarrota e pudéssemos fechar a assistência externa que foi imposta ao país. Mas agora que nós vemos o país engrenar em crescimento, agora que nós estamos a ver o emprego a ser criado, como ainda bem dizia o Vice-Primeiro-Ministro, as nossas exportações, a cada ano que passa, desafiam os resultados do ano anterior, que é como quem diz que as empresas se superam todos os anos e conseguem, entre a sua gestão, os seus trabalhadores, ter cada vez melhores resultados, sermos cada vez mais competitivos, atrairmos cada vez mais rendimento para o país. Agora nós podemos mais e poderemos nos próximos 4 anos, porque é de inteira justiça e proporcionalidade, dar àqueles que estiveram na primeira linha dos sacrifícios estes anos a possibilidade de serem também os primeiros a beneficiar com aquilo que é a recuperação do país. No fundo, as pessoas sabem, na sua simples sabedoria, quando os governos olham de frente para a realidade, ou resolvem os problemas, ou ficam a explicar porque falharam. Não é uma questão de ideologia. Nestes anos, os portugueses puderam ver em vários países da Europa que foram governados e são por governos socialistas. Foi o caso em França, foi o caso em Itália. Governos socialistas que disseram: temos de controlar o déficit,
Temos de controlar as despesas públicas. Temos de fazer reformas estruturais, seja no mercado laboral, seja olhando para o mercado financeiro e para o mercado do produto. Se os governos socialistas da Europa, quando olham para os problemas, têm de lhes responder e pôr de lado, às vezes, algumas das ideias que defendiam antes de chegarem ao governo, porque é que os socialistas em Portugal não põem os olhos nessas experiências para serem mais prudentes naquilo que dizem e naquilo que criticam ao governo do seu próprio país? Até aqueles que tinham uma perspectiva mais radical e que diziam que nunca aceitariam nenhum resgate financeiro e que nunca aceitariam executar medidas de austeridade, até esses, quando ganharam as eleições na Grécia, perceberam em 6 meses que ou punham o radicalismo de lado ou então era o país que os punha de lado para resolver os problemas. As pessoas sabem, na sua sabedoria simples, que aquilo por que passamos exigia sacrifício e dedicação. Mas hoje, aqueles que sofreram em primeira linha com esta crise e que ainda estão desempregados, os mais jovens, aqueles que são aposentados, aqueles que são funcionários públicos, nós sabemos, nos contribuintes da classe média, como tiveram uma carga fiscal maior. Hoje nós podemos dizer-lhes, porque temos essa garantia e esse compromisso, nós já não estamos a viver a emergência dos anos da Troika e, por isso, nós não precisamos de cortar pensões, nós não precisamos de aumentar cortes de salários, nós não veremos a nossa economia a contrair e o desemprego a aumentar, nós não teremos de pedir aos nossos jovens mais paciência até que a economia comece a crescer. Nós podemos dizer-lhes: o país que estamos a construir é um país que estará em condições de lhes dar mais oportunidades, de concretizar aqueles que eram os seus sonhos e as suas aspirações, que eram também as nossas quando chegámos ao governo. Há uma grande diferença, portanto, na avaliação que os portugueses hoje podem fazer daqueles que estiveram no governo e na oposição. Há pouco, o Luís Pedro Mota Soares e o José Pedro Aguiar Branco lembraram que quando nós estivemos na oposição há anos atrás, nunca pusemos em causa a viabilização de um orçamento de um governo minoritário ou pedimos a votação do programa de governo para o deitar abaixo. É verdade, ainda não havia coligação Portugal à frente em 2009, mas os dois partidos, na sua genética, tiveram na oposição um comportamento responsável que punha o país e o interesse dos portugueses à frente. E agora que estamos no governo e que nos propomos renovar uma maioria no Parlamento que suporte o governo que sair destas eleições, podemos dizer aos portugueses que comparem e avaliem bem. Como nós, na nossa história, lutámos sempre por Portugal, colocando os interesses partidários de lado e como, infelizmente,
Hoje não vemos aqueles que vêm impedir o voto dos portugueses e dos indecisos terem connosco sofrido e connosco ajudado o país a tomar medidas difíceis para que agora pudessem também eles estar satisfeitos com os bons resultados económicos e sociais que o país está a registrar. Há quem só fique contente, há quem só fique satisfeito se os bons resultados lhes pertencerem quando estão no governo. Mas quando estão na oposição e as coisas podem correr bem aos portugueses, há quem veja nisso um obstáculo às suas aspirações eleitorais. Eu acho que o país consegue perceber muito bem, eu diria, à légua, aqueles que de facto dão um litro, esforçam-se, dão tudo o que podem para poder ajudar o país a superar-se e o país a vencer as dificuldades, e aqueles que, no fundo, acham quanto pior melhor, quanto piores resultados, mais esperança num bom resultado. A nós só interessa uma coisa: um bom resultado para Portugal. Esse bom resultado é aquele que nos permitirá continuar a maratona que iniciámos há 4 anos. Recolher uma maioria que dê estabilidade ao próximo governo e que permita que o governo possa ter gente que una o país, que chame todos os portugueses e que lhes dê cada vez mais razões para acreditar que o país, na sua história antiga e na sua sabedoria, não deixará de aproveitar as boas condições que se esforçou para que fossem hoje criadas, para poder ambicionar mais, não porque já hoje possa mais, mas porque mais poderemos depois das eleições. Aqui, nesta sala, em todas as salas por onde temos passado, na rua em que contactamos com tantos portugueses que cada vez mais são mais a vir ter connosco, aqui não mora desespero. Aqui não há angústia. Aqui há uma grande vontade, uma grande determinação de continuar a fazer um caminho em que o país se possa superar, em que os portugueses não estejam divididos, mas estejam cada vez mais unidos para dar um melhor futuro a todos os portugueses e a Portugal. É neles que confio e tenho a certeza de que essa confiança será retribuída nestas eleições. Viva Penafiel! Viva o Porto! Viva Portugal!